pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula. Estamos aqui hoje para falar de Brasil, né? Você que está chegando com a gente aí, meu nome é Emerson Modesto, sou professor de História e hoje nós falaremos de Brasil republicano. E para falar de Brasil republicano, eu vou fazer dois vídeos. Nesse primeiro vídeo nós falaremos da parte política e econômica do Brasil republicano. Um período que vai desde 1889 a 1930, com a posse do Getúlio Vargas, com o golpe com a Revolução de 30, que nós vamos falar disso mais para frente. Começa depois da posse, né, do Marechal Deodoro da Fonseca e a saída da família real do Brasil, fim do Segundo Império. Então, que nessa aula você possa absorver e compreender a parte política e econômica da Primeira República. E na nossa segunda aula sobre o tema Brasil republicano, nós falaremos então sobre as revoltas que aconteceram nesse período, que foram várias revoltas. Então, para que nós possamos entender, nós trabalharemos aqui, né, com os slides. No nosso tema então de hoje, Brasil republicano, assim como eu disse, nós vamos falar então do final, né, do Segundo Reinado e o início do Brasil republicano, assim como nós entendemos até hoje. Aqui está a representação, né, das nossas bandeiras. Nós vamos falar sobre as influências e antes de nós começarmos nisso, né, antes de mais nada, nós vamos falar então, vamos contextualizar para vocês. A Primeira República, ela vem num cenário de crise do Segundo Reinado. E a crise do Segundo Reinado, ela se deu por diversos motivos. Dom Pedro II, ele governou por 49 anos, e durante esses 49 anos, de fato foi um governo que trouxe muitos avanços para o Brasil, que trouxe para a nossa nação também um viés de um econômico muito bom através do café, né? O café se tornou o principal produto do reinado, e nós trataremos do café aqui também praticamente como o principal produto do Brasil republicano, né, da Primeira República no Brasil. E tratar da crise do Segundo Reinado, a gente tem que falar que havia sim um descontentamento muito grande do Exército, em parte pela questão da Guerra do Paraguai. Havia também um descontentamento muito grande por parte da Igreja, porque o Dom Pedro II também havia se declarado maçom. Durante o Segundo Reinado, houve também a abolição da escravatura, com a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei Áurea, a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, coisa que trouxe para os pequenos fazendeiros, trouxe para aqueles que tinham a mão de obra escravocrata muito grande, uma grande revolta, mesmo que isso seria inevitável, né? Então a abolição vai acontecer, até porque também o Dom Pedro II também ele não se declarava escravista, né? Uma pessoa muito culta, uma pessoa muito erudita, e de fato o fim do governo dele não vai ser bom para ele. Ele vai ser expulso, né? O Marechal Deodoro da Fonseca, então, ele vai declarar uma nova era brasileira. E nessa nova era brasileira, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai proclamar a República no Brasil e vai começar o que nós chamamos de governo provisório, é o que você está vendo aí. E ele vai banir a família real daqui. E nesse banimento da família real, o Dom Pedro II, né, ele de volta para casa, ele vai escrever uma carta sobre a tristeza que ele sentia nesse momento, sobre como era ruim estar voltando, saindo do Brasil, expulso, né, do Brasil depois de tudo que ele fez, depois de toda a tradição da família. E quando ele chegou em Portugal, ele foi expulso de lá e recebeu asilo na França, morrendo 2 anos após o seu banimento aqui do Brasil. Quando nós começamos, então, a Primeira República, nós trataremos de conceitos. Essa Primeira República pode ser chamada de República Velha, República Oligárquica, República da Espada, República do Café com Leite. O que muda é a forma que tem de se governar, e nós falaremos um pouco sobre esses temas, o que é uma oligarquia, o que é o café com leite, por que a República da Espada. É interessante pensar que, nesse momento, a população não tem participação. A população, nessa Primeira República, ela não participa em nada. Ela não tem voz, ela não tem repercussão. O que há é manipulação. O que há é o que os governantes fazem, a população tem que acatar
na medida do possível de cada contexto histórico. Não é à toa que nós vamos ver tantas revoltas acontecendo também, e em parte devido a essa política autoritária que acontecia durante a Primeira República. A Primeira República ela vai ser caracterizada pela naturalização dos estrangeiros, porque aqueles que estavam aqui, né, a partir desse momento já seriam brasileiros oficiais, até a formação de uma nação, né? E eles vão precisar também fazer a questão da laicização do Estado. O que é isso? Na Constituição de 1824, que é uma Constituição que foi criada durante o primeiro reinado, que permaneceu durante todo o Império, o Brasil era um país religiosamente católico. O país passa a ser um país laico durante a República. Laicização é a não intervenção da igreja nas questões políticas. Então, nessa nova república, ela vai ser marcada já logo de início por uma crise muito forte de um dos principais produtos da república. E assim como eu falei para vocês, era o café. O café, que já vinha desde o segundo reinado com forte tendência, aqui no Brasil republicano, ele vai passar por muitas crises. Ele já estava enfrentando uma crise durante o final do segundo reinado. E durante o encilhamento, nós vamos ver que o Rui Barbosa ele teve uma ideia. Não acredito que ele seja feliz na ideia que ele teve. Aqui a gente coloca assim, a brilhante ideia dele, né? Mas ele não foi muito feliz nisso. O encilhamento, gente, ele vai criar uma moeda falsa. No encilhamento, ele vai criar um dinheiro sem lastro, como era chamado, né? Ele criou um dinheiro que não valia nada. Ele não valia nada, entre aspas, porque ele comprava café, né? O dinheiro servia para comprar café e ele não tinha outras funções. O que acontece é que as pessoas usavam o dinheiro que o Rui Barbosa criou para comprar café, mas esse dinheiro, como ele não servia para as demais coisas, ele vai fazer com que tantos outros produtos e até o café inflacione muito, porque as pessoas passam a não comprar café, passam a não querer usar esse dinheiro mais, desvaloriza a moeda que vigorava no Brasil e vai criar muitas falências de indústrias e tudo. Então foi uma brilhante ideia, mas muito infeliz. Ele teve uma ideia a ideia dele é que as pessoas pudessem comprar café com esse dinheiro feito para isso, mas o pós-encilhamento vai ser muito pior. E isso vai ser muito ruim para a economia brasileira e para a tendência econômica que vai vir pós isso também. Nós vamos ver que isso, ao longo do tempo, vão vir outras medidas que nós vamos falar delas mais para frente. E para a gente estar engrenando, nós vamos falar então da Constituição da República. A Constituição da República de 1891 é a primeira Constituição que nós temos que vai inaugurar no país, então, os 3 poderes. Na Constituição de 1824, haviam 4 poderes. Era o poder moderador, executivo, legislativo e o judiciário. Aqui, já na República, nós temos uma Constituição que vai tirar o poder moderador e vai permanecer com o poder executivo, legislativo e o judiciário. Essa Constituição ela vai ter uma forte tendência positivista, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, e ela vai colocar eleições diretas e mandato de 4 anos para o presidente e para o vice dele. Essa Constituição também, não está aqui no slide, mas é que vai ocorrer a laicização do Estado, né, que o país vai deixar de ser oficialmente católico e vai ser laico, ou seja, ele não vai ter uma religião oficial. E a partir dessa Constituição de 1891 é que nós vamos ter um padrão de voto e eleição. Mesmo que aqui ainda uma parcela da população muito pequena, até porque era chamado de voto censitário. O voto censitário era quando o governo, de uma forma... Não de uma forma... como é que eu posso falar para vocês? Autoritária ou de uma forma ditadora, mas ele impunha que algumas camadas da população poderiam votar. Isso era chamado de voto censitário, e normalmente era um voto ainda que tinha que ser comprovado renda para votar também, dentro de alguns lugares e tudo mais. Enfim, vamos lá. 3 poderes, eleições diretas, 4 anos o mandato,
O país agora é laico, nós temos também o voto censitário. E dentro dos governos, nós não trataremos aqui de todos os governos, até porque dentro dessa nossa aula aqui nós falaremos de parte política e econômica, e nós pegaremos os governos que tratarão mais diretamente sobre isso. Então nós vamos começar com o governo do Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, ele vai reabrir o Congresso que o Deodoro fechou, né? Até porque durante o governo provisório do Deodoro da Fonseca, ele fecha o Congresso até como uma intenção também de colocar os seus ideais, de colocar aquilo que ele precisava para ser eleito e para não passar pelo Congresso também. Então, o Floriano Peixoto ele reabre o Congresso, que o Deodoro já havia fechado, e aqui vai ser o ápice do positivismo que eu falei para vocês. Havia uma forte tendência europeia chamada de positivismo, que o seu pensador era chamado de Augusto Comte, ou Augusto Comte, né, François, e ele vai falar um pouco sobre a ordem que leva ao progresso, né, sobre o positivismo. Ele influencia nas historiografias, ele vai influenciar nas áreas de humanas, nas áreas de exatas, ele vai influenciar em tantas outras áreas, na biológicas também, linguagens. E aqui no Brasil, por ele tratar tanto da questão de manter a ordem, de progredir, por ele falar dessa ordem que leva ao progresso, na nossa bandeira vai ser o ápice do positivismo. Porque a nossa bandeira, a bandeira republicana, né, vocês viram no primeiro slide, ela vai sair de uma bandeira que só simbolizava os estados, mas ela vai ter agora um viés positivista de ordem e progresso. E nós vamos ver que a representação da bandeira surge, então, durante a Primeira República e durante o governo do Floriano Peixoto. Ele cria essa tendência do florianismo. O que seria isso? Ele foi muito bom para os pequenos produtores, ele incentivou muito os pequenos produtores, ele trabalhou muito para que a economia do país crescesse e que realmente houvesse um progresso na parte econômica, política do país. Então, a tendência do florianismo é que todos os outros governos pós ele permanecessem com esse mesmo viés que ele tinha. E quando, em 94, abre-se as eleições para presidente, até para dentro de um viés, segundo o republicanismo, né, da Primeira República, manter-se uma ordem, há, então, o que nós chamamos da divisão das oligarquias. Oligarquia é quando os estados são independentes do governo federal ou de um governo central, quando há descentralização de governo. Como assim? Hoje, o país, né, em 2020, hoje, nós trabalhamos o seguinte: quando há uma crise, há algo que prejudica o Estado economicamente, politicamente, há um consenso em que esses estados eles podem pedir, né, a ajuda, eles podem pedir auxílio ao governo federal. E é assim que acontece. Só que durante esse período, não. As oligarquias, como vocês estão vendo aqui, ó, no primeiro, onde eu estou aqui com o mouse, seriam esses estados independentes. Então, desde 94 até 1930, vai prevalecer as oligarquias. E é nesse período também em que nós vamos ver que cada estado ele era nomeado, ou cada governador, ou como nós temos, cada senador de cada estado, ele era nomeado como presidente de província. Os presidentes de província, eles é que gerenciavam, eles é que controlavam o estado e gerenciavam os recursos para cada estado continuar progredindo, independente do governo federal. É por isso que é chamado também de república oligárquica, uma república em que cada estado é independente, mesmo estando ligados a um governo central. O mecanismo que vai sustentar isso, então, vai ser o que nós chamamos da política dos governadores. Antes de falar da política dos governadores, eu quero falar por sequência. Então, nós vamos falar, então, da política do café com leite. Ou, segundo os historiadores, da política do café com café, porque Minas Gerais também era um grande produtor de café. Só que em um viés da produção de leite, o Minas Gerais realmente tinha mais. Em viés de produção de café, São Paulo tinha mais. Vamos lá, então.
A política do café com leite é uma política em que Minas Gerais, que é representada pelo leite, e o São Paulo, que é representado pelo café, revezavam na presidência. Pensar nisso seria pensar que as eleições de 4 em 4 anos seriam voltadas para a eleição de um presidente em Minas, aí depois São Paulo fala assim, agora é minha vez. Aí elegiam um presidente de São Paulo. Aí depois de Minas Gerais fala assim, agora é minha vez. Depois de 4 anos elegiam um presidente de Minas Gerais. Isso é chamado de política do café com leite. Dentro da política do café com leite existe, depois que é eleito o presidente, nós temos também a política dos governadores. A política dos governadores é um auxílio, é um benefício, é um favorecimento para que em cada estado houvesse pessoas ligadas à presidência. A política dos governadores, a grosso modo, é quando o presidente favorecia as pessoas que estavam próximas a você, a ele no caso, para que eles governassem os estados, ou para que eles fossem também os chamados presidentes de província em cada estado, para que eles comandassem. Dentro da política dos governadores, vai haver, porque se eles controlam os estados, é preciso ter pessoas que controlem as pessoas, é um controle local, é um domínio, é uma forma de ver o que acontece, as necessidades da população e o que está acontecendo, e os governadores, então, favoreciam ao que nós chamamos de coronéis. Os coronéis, ou chamado de coronelismo, eles exerciam esse controle local, não só de fiscalização, mas de manipulação, de controle, repressão. Eles é que exerciam o controle. E é deles também que vai ser pressionado para que vai haver as eleições, que era chamado de voto de cabresto. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. É eleito, então, o governo. No governo de Campos Salles, nós vamos ter. Lembra que nós falamos com relação ao encilhamento, ao café? Aqui já logo após, né, essa delimitação política que havia na Primeira República, o café, o Campos Salles, ele entendia que ele precisava pedir empréstimo. Ele precisava pedir um empréstimo para a Inglaterra para pagar em 10 anos de 11 milhões. E esse empréstimo ele vai pedir porque ele queria que o Brasil realmente fomentasse a compra do café, para que a economia não parasse, para que o café não inflacionasse. De fato, entende-se que pelo empréstimo, pelo dinheiro em circulação, isso é bom. Mas aqui nós estamos falando agora de dívida externa, né? Algo que vai propagar e aumentar a nossa dívida externa. Então, o Fundo de Lô é esse empréstimo para que valorizasse o café e evitasse as perdas que estavam tendo com o café. Já no governo do Afonso Pena, vai acontecer o que nós chamamos do Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté, gente, vai ser muito bom para o Brasil. Vai ser muito bom para o café. O governo de São Paulo, ele tem uma ideia fenomenal. Ele fala assim, o governo passou a comprar o café e estocar esse café. Quando o governo compra estoque, o produtor pode continuar produzindo café. E não há, então, o retrocesso no processo. E o governo pensava assim, vamos comprar o café, porque quando o café valorizar, nós podemos vendê-lo novamente. A ideia é muito boa, sim, a ideia é plausível, até porque nós acreditamos também que o Convênio de Taubaté foi a única que deu certo, num sentido mais amplo e geral. Quando nós falamos de café, nós falamos então de 3 políticas. Encilhamento, que é o dinheiro feito sem registro, dinheiro sem lastro, só para comprar café. Nós falamos do Fundo de Lô, que é o empréstimo que o país pegou. E nós falamos agora, então, do Convênio de Taubaté, que é o único que deu certo e que o São Paulo comprou café para fazer dar certo. Para a gente estar fechando essa nossa aula, então, eu coloquei para vocês aqui um mapa mental. Nesse mapa mental, eu relacionei para vocês o principal produto. Vamos começar aqui em cima, acompanha meu mouse aqui. O principal produto, então, é o café. Se o principal produto é o café, nós falamos de 3 políticas. Encilhamento, Convênio de Taubaté e Fundo de Lô. O encilhamento é o dinheiro sem lastro, não foi bom. Falamos do Fundo de Lô, que é o empréstimo, e falamos do Convênio de Taubaté, quando o governo de São Paulo comprava os estoques de café. Aí nós estamos falando, então, na perspectiva de política, nós vamos relacionar aqui, então, a questão da sequência
de governo da política. Eu quero que vocês acompanhem comigo, abaixo aqui de Primeira República, onde eu estou com o mouse. Aonde está essas setinhas aqui, ó? Vocês estão vendo? Aqui eu coloquei para vocês o presidente. A política que gerenciava o presidente era chamada de política do café com leite. Aqui está aqui em cima, logo em cima aqui, ó. O café com leite é então que representa esse revezamento entre São Paulo e Minas Gerais de presidência, e é o que também determina que nós chamamos de política oligárquica. Aí você, aqui ó, onde eu estou com o mouse aqui em cima aqui, ó, que vai ser a hegemonia de São Paulo e Minas Gerais, e o primeiro presidente da política café com leite é o Prudente Moraes. Então, abaixo dos presidentes, nós temos aqui os governadores, que também é chamado de política dos governadores. A política dos governadores, ela vai iniciar no governo do Campos Salles, e ela vai ser caracterizada pela troca de favores entre o presidente, os governadores, entre as oligarquias e os coronéis, e presidente, política do café com leite, governadores, política dos governadores. Nós vamos ter, abaixo dos governadores, os prefeitos, né, que era essa troca de favores, abaixo dos prefeitos, os coronéis, ou chamado também de coronelismo. O coronelismo é o que fazia com as pessoas o que nós chamamos de voto de cabresto, ou seja, é quando eles manipulavam e eles pressionavam que as pessoas votassem nos predeterminados. Voto de cabresto é uma manipulação, mas lembra que nem todo mundo votava, já era voto censitário. Então, quando nós falamos do voto do povo, não era todo o povo que votava. Era um voto, o voto também ele era aberto, e se o coronel falasse com as pessoas, você vai votar no fulano tal. E quando eu pegasse aquela cédula e eu olhasse que você não votou, isso poderia ser muito ruim para quem não votasse. Então, eles já entendiam que eles deveriam votar naqueles que os coronéis queriam e naqueles que eles já tinham comentado. O coronelismo também vai favorecer o que nós chamamos do clientelismo, o clientelismo que já é caracterizado pelo voto, pela troca de bens essenciais. É quando pessoas se aliam aos coronéis para realmente votar. Clientes no sentido de ser pessoas ligadas aos coronéis, que iam votar, que iam escolher, que já iam manipular e continuar pressionando a população para que isso acontecesse mesmo. Então, na política, nós temos a café com leite, café com leite, política dos governadores, coronelismo, o voto de cabresto e o clientelismo, que é exercido pelo coronelismo, é abaixo dele. Esse é o padrão. O presidente favorece os governadores, que favorecem os coronéis e os prefeitos automaticamente, que pressionam o povo. E o povo, teoricamente, vota nesses que estão logo acima. Espero que você tenha entendido. Espero que nessa primeira aula nossa sobre Primeira República, você possa ter visto esse padrão. O padrão que é político e econômico. Na nossa próxima aula, nós vamos falar, então, das revoltas da Primeira República. Espero que tenham gostado. Espero que vocês possam curtir também a nossa aula e ver os outros vídeos também. Até mais!